Continuando. De um deles. De quem, gente? De um deles saiu um chifre muito pequeno. Isto é interpretação de texto, tá? Vamos voltar aqui. Lembram-se, estamos falando do bode. O bode perdeu o grande chifre. No auge da sua força, aquele chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4. Ok. De um destes, os 4 chifres ou os 4 ventos do céu. Isto é interpretação de língua portuguesa. Surgiram 4 chifres para os 4 ventos do céu. Ponto seguido, segue parágrafo. De um deles quem? Dos 4 chifres? Não, dos 4 ventos do céu. Dos 4 ventos do céu, e de um deles, dos 4 ventos do céu, vamos colocar entre parênteses, saiu um chifre muito pequeno. Isso é importante, porque todos estão interpretando que o anticristo está saindo de um dos 4 reis gregos, mas isto não faz sentido, inclusive com a interpretação dos capítulos anteriores. Tá? De Daniel 2, das pernas de ferro, Roma, saem os 10 reinos. Daniel 7, da cabeça do dragão, Roma, saem os 10 reinos, dos quais brota o reino do anticristo. Por que é que isto é importante? Porque senão nós vamos identificar o anticristo saindo do reino grego, se você não tiver interpretação de português decente. Não é do reino grego, tá? É do reino romano que sai o anticristo. É do reino romano que persiste através dos 10 reis. Esses reis persistem até o fim do mundo, e a pedra destrói os reinos deste mundo através dos pés romanos, através da cabeça do dragão romano. A cabeça não atinge o ventre da estátua, bronze, a Grécia. O ancião de dias não vence o leopardo grego, ele vence o dragão romano. Então, de um dos 4 pontos cardinais dos céus, saiu um chifre pequeno, que cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Mas, se isso é verdade que eu estou falando, por que é que o Império Romano aqui é pulado? Porque, veja bem, nós estamos falando do tema do santuário, nós estamos falando de alguém que retirou o sacrifício. E esse alguém que retirou o sacrifício, tá? Não foi Babilônia. Ah, mas Babilônia retirou o sacrifício sim. Não, Babilônia parou. Os judeus puderam continuar a prática da sua religião em território babilônico. Mas o sacrifício não foi tirado ainda. Assim que os persas vieram, eles deixaram os judeus retornarem a Jerusalém e retomarem o sistema de sacrifício. Os gregos não retiraram o sacrifício, Alexandre não proibiu o sacrifício. Os romanos não proibiram o sacrifício. Outro rei proibiu o sacrifício. Ah, mas Antíoco Epifânio proibiu o sacrifício. Não, nós já vamos vê-lo. Só um segundinho, tenham paciência. Esse rei, esse chifre, cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Ou em outras traduções, gloriosa. Vamos traduzir? Sul, quem é o rei do sul? De acordo com Isaías e Jeremias, o Egito é o rei do sul. Para o oriente, ele dominou todo o Império Helenístico, que correspondia à Grécia e ao Oriente Médio, Babilônia e Pérsia. E dominou a terra formosa ou gloriosa, o reino de Deus, né? Israel. Ele se engrandeceu contra o exército do céu, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Ou seja, ele matou os filhos de Deus, como está escrito em Daniel capítulo 7. Tá? Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, ou o abuso deste ser. O príncipe do exército foi pisado contra este ser, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Existe uma palavra hebraica para isto, se chama tamid. E tamid é uma palavra um tanto simplória, porque aqui é traduzido como sacrifício contínuo, mas se nós fôssemos traduzir ao pé da letra,
esse texto ficaria o seguinte: foi tirado o contínuo. O que é contínuo? Contínuo é aquele sistema que foi instituído por Moisés, onde todo dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde, se realizava o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. E isso era perpétuo. Todo dia, sem exceção, sem feriado, sem final de semana, tá? Não havia parada. Ah, mas o sacerdote não tirava férias? É por isso que eles tinham turnos, para que um sacerdote pudesse descansar e outro continuasse fazendo o contínuo. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. E aqui vocês precisam entender também um detalhe de tradução. O lugar do seu santuário não foi meramente derrubado, ele foi transportado da terra, do céu para a terra, ou seja, mudaram o foco. Além de tirar o sacrifício contínuo, esse anticristo disse: parem de olhar para o céu e olhem aqui para a terra. Tá? Um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e o que fez? Prosperou. Tá? Então, nós estamos falando de um ser que briga contra o Messias, que tira o sacrifício do Messias, que tira a visão da intercessão do Messias no céu por nós e joga essa intercessão na terra. Eis o ofício do anticristo. Então, vamos estudar o paralelismo. Estátua de Daniel, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata com seus 2 braços, Média e Pérsia, tá? Ventre de bronze, pernas de ferro, Império Romano, e os pés, com 10 dedos, 10 reinos romanos descendentes do Império Romano. Sendo que esses reinos são esmagados pela pedra, que em Deuteronômio é a rocha, que é Deus. Os 4 animais, leão alado, Babilônia, já mostrei isso no vídeo passado, urso, Pérsia, com suas 3 conquistas, norte, sul, ocidente, ou seja, Ásia Menor, Oriente Médio, Egito. O leão, o leopardo, com 4 cabeças, aqui os 4 chifres, representados do bode em Daniel 8, com asas, por causa da velocidade de suas conquistas, da cor do bronze, porque o leopardo tem uma cor, bronzeada, amarelo com preto, e, finalmente, o dragão, com seus 10 chifres vindos da sua cabeça, Roma. Desses 10 chifres da cabeça do dragão, da cabeça de Roma, vem o anticristo. Agora vamos explicar um pouquinho o Antíoco Epifânio. Quando Alexandre o Grande morreu, seus 4 generais dividiram o império. A parte oriental ali, Pérsia, a parte índica, ficou com Cassandro. A parte norte ali, a Ásia Menor, onde corresponde hoje Turquia e Síria, ficou com Seleuco. A parte sul, o Egito, ficou com Ptolomeu, e a parte ocidental, a Grécia propriamente dita, ficou com Lisímaco. Ok? De Seleuco saiu um rei chamado Antíoco Epifânio IV, que é descrito até no livro dos Macabeus. E por que essa importância da descrição? Porque muitos judeus, inclusive os Macabeus, acharam que ele era realmente... Os judeus pensaram que ele era o anticristo. Por quê? Ele proibiu inicialmente o sacrifício no Templo de Jerusalém, mas ele não meramente proibiu o sacrifício. Ele fez uma substituição, ou seja, vocês vão continuar sacrificando sim, só que não os animais do seu sacrifício. Aí ele, contrariando os sacerdotes, levou um porco para o altar. Eu imagino os judeus caindo em crises epiléticas, babando aqui, porque ele levou um animal imundo e sacrificou no altar do Templo de Jerusalém, certo? Quais os problemas que Antíoco Epifânio tem, apesar de ter sido um rei que tentou desfazer a qualidade distintiva dos judeus? No livro de Macabeus é descrito até que muitos judeus chamaram os cirurgiões para refazer seus prepúcios, ou seja,
desfazendo o pacto da circuncisão. Construíram um ginásio, se vocês bem se lembram, os ginásios é onde se praticava esporte, só que não da forma que a gente pratica hoje. O pessoal praticava esportes pelado, por isso ginásio, né? Lugar onde se joga nu. E construíram um ginásio em Jerusalém, e ele proibiu que os sacrifícios fossem feitos no templo de Jerusalém. Para muitos, só o fato dele proibir o sacrifício já qualifica ele como anticristo. Mas embora realmente ele seja um excelente candidato, olhando superficialmente, ele não preenche todos os requisitos. Requisito número 1, o anticristo é romano. Antíoco Epifânio era grego. Requisito número 2, não basta retirar o sacrifício, ele tem que mudar os tempos e a lei. E embora ele não tenha forçado os judeus a refazerem seus prepúcios cirurgicamente, ele não chegou a proibir os judeus de praticarem sua religião de todo, não proibiu, tá? A questão dos judeus quererem refazer o prepúcio foi escolha de muitos deles para se parecer com os gregos, enquanto jogavam nus, tá? E não exatamente uma questão de uma ordem para eles pararem de fazer a circuncisão, não proibiu o sábado, tá? E o sacrifício que ele proibiu foi mais para fins substitutivos, já que ele sacrificou, sim, um porco, não um carneiro ou um bode, certo? Outros detalhes interessantes. Ele não mudou o calendário não é baseado no grego, a gente não chama o calendário de epifaniano ou antioquiano, tá? A gente chama o calendário de ou juliano ou gregoriano, pelos nomes dos respectivos papas, tá? Os orientais ortodoxos seguem até hoje o calendário juliano, que na verdade é um calendário que tem erro, certo? Então eles estão atrasados no calendário, por isso que eles comemoram o Natal dia 6 de janeiro, porque para nós 6 de janeiro, para eles ainda é 25 de dezembro, certo? O calendário tem um erro no cálculo do movimento do Sol, então o calendário solar deles está errado, tá? O calendário gregoriano ele é mais acertado, cronologicamente. Qualquer geógrafo, tá, vai confirmar isso. Então faltam muitas qualidades a Antíoco Epifânio para ser o anticristo, certo? E ainda mais que ele não teve o poder de perseguição dos santos. No máximo houve uma revolta, a revolta dos macabeus, no final de contas vencida pelos macabeus, não exatamente, tá? Ele venceu os santos em guerra, como é descrito. Só porque ele substituiu o sacrifício de Jerusalém de carneiros e bodes por um porco, tá? Embora tenha sido uma grande blasfêmia, uma grande abominação contra Deus, não exatamente o qualifica como um anticristo, e sim um presunçoso. Motivo de ele não ser um anticristo. O anticristo se manifestaria após a vinda de Cristo. O Messias não havia se manifestado ainda. Eu acho que esse argumento é decisivo contra Antíoco Epifânio. E aí? Como eu mostrei para vocês em termos de português, dos 4 pontos do céu, dos 4 pontos cardinais, surge o anticristo, não dos 4 chifres. Então, nós temos aqui um reino vindo aqui da região central da Itália, ou seja, os 4 pontos do céu. E se vocês prestarem atenção na profecia de Daniel, ele está sempre se movimentando, tá, para o oeste. Então, inicialmente, nós temos aqui Babilônia, o primeiro inimigo de Deus. Aí a gente dá uma subida para Pérsia. Aí a gente vem para a Grécia. Depois a gente vem para Itália. E por fim, o último reino do mundo, que é mostrado em Apocalipse 13, está a oeste da Europa. Então, nós temos sempre o reino se movendo para o norte e para o oeste. O reino do anticristo. Então, aqui, de um dos 4 pontos, ou seja, do ponto ocidental em relação aqui ao povo de Deus, em relação ao Oriente Médio aqui, Israel, nessa região,
nós temos a vinda do anticristo. Ok? Como eu disse para vocês, o Império Romano foi pulado. Literalmente, as cenas foram aceleradas, porque não cabe aqui a explicação sobre o Império Romano. O Império Romano não tirou o sacrifício. Os judeus praticaram o sacrifício todos os dias. O único dia quem retirou o próprio sacrifício foi o próprio Jesus, que quando morreu, rasgou o véu do altar e provocou um terremoto que o carneiro fugiu. E o sacrifício daquele dia não foi feito, porque o verdadeiro Carneiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado naquele exato momento. Ok? Em torno de 32 anos depois, né, 33 ali, 34, a gente teve a retirada do sacrifício, mas não por ter sido retirado, e sim pela queima do templo de Jerusalém pelo general Tito. Mas Tito não queria, tá, retirar o templo. Aliás, de fato, o general Tito, futuro imperador, tentou poupar o templo, mas os judeus já tinham irritado tanto aos romanos que ele não conseguiu segurar seu próprio exército em destruir Jerusalém, de tanta raiva que os romanos já estavam dos judeus. E eles puderam ainda continuar com os serviços durante toda a Europa, os serviços de adoração nas suas sinagogas, sem o sacrifício, mas ainda se orava. Então, o que é exatamente a retirada do sacrifício? Vamos tentar entender. O anjo explica para Daniel que depois ouviu um santo falar e disse outro santo àquele que falava. Ou seja, um anjo conversando com o outro. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, ou seja, aquela transgressão que tira o sacrifício contínuo, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Vou traduzir um pouco, está estranho para vocês. Um anjo pergunta para o outro que está, né, narrando a visão. Ô, meu amigo, até quando vai durar essa abominação que vai tirar o sacrifício do Messias e que vai entregar o santuário e os filhos de Deus para serem derrotados, pisados, maltratados, mortos, machucados? E esse anjo disse, até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário vai ser purificado. Opa! 2.300 tardes e manhãs? O que quer dizer isso? Muitos intérpretes estão interpretando aqui que são 1.150 dias, né? 2.300 tardes, né? Ou seja, na verdade, 1.150 tardes, 1.150 manhãs, dando 2.300 tardes e manhãs somadas. Olha a confusão que as pessoas estão fazendo. Vamos entender a expressão tarde e manhã. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Uau, o que isso tem a ver com tarde e manhã? Bom, a terra era sem forma, vazia, só tinha trevas, o Espírito de Deus aqui pairava sobre as águas. Então ele decidiu criar o mundo e disse, haja luz. E houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas, ou seja, dia e noite, e chamou a luz dia e as trevas noite. Porém, houve tarde e manhã o primeiro dia. O que é tarde e manhã? Ou seja, houve trevas e houve luz o primeiro dia. O dia é constituído por duas metades, uma metade clara e uma metade escura, e a soma das duas dá o que a gente chama de dia literal de 24 horas. A soma das duas metades, clara e escura, da rotação da Terra, dá um dia. Então, quando aqui falamos em 2.300 tardes e manhãs, estamos falando em 2.300 dias de 24 horas, de acordo com o padrão de Gênesis. Não estamos falando em 1.150 manhãs, 1.150 tardes, dando 2.300 somando pelos dois, tá? Estamos falando em 2.300 dias completos de 24 horas. Então, em 2.300 dias completos de 24 horas, o santuário será purificado, certo? Só que em profecia, um dia literal de 24 horas, pelo princípio profético de Números e Ezequiel, que eu expliquei na parte 2 do capítulo 7, tá? O princípio profético é de que um dia de 24 horas para Deus equivale a um ano.
Então, nós temos 2.300 dias de 24 horas, equivalendo a 2.300 anos até o cumprimento da profecia. O anjo está dizendo aqui que o santuário seria purificado, ou seja, a perseguição pelo anticristo contra o povo dos santos, contra o exército do céu, contra o santuário, contra o fim do sacrifício, levaria 2.300 anos. Eu imagino que Daniel tenha desmaiado nessa hora. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Ou seja, ele vê um ser humanoide. E ouvi uma voz de entre as margens do Ulai que gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Ou seja, Gabriel, explica para Daniel o que está se passando aqui. Ele veio perto de onde eu estava e, vindo ele, fiquei com medo, né? Daniel já estava apavorado de ver que o santuário, ou seja, o sacrifício, só levaria 2.300 anos para ser restituído. Aí vem o anjo Gabriel com todo o seu poder, aí Daniel não aguenta, aí ele cai. Mas Gabriel disse o seguinte para Daniel: entende, filho do homem, essa visão vai acontecer no fim do tempo, ou seja, no fim do mundo. Estando ele a falar comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me disse, me fez saber, me fez estar em pé, melhor dizendo, e disse: eis que te farei saber o que vai acontecer no último tempo da ira, ou seja, no fim do mundo, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Ou seja, Daniel, calma. Calma, Daniel. Eu vou explicar para você. Isso é relativo ao fim do mundo, tá? Então fica calmo. Aquele carneiro que viste, olha só como Deus é maravilhoso. Para quem pode perguntar de onde você tirou essas informações, a Bíblia é autoexplicativa. Aquele carneiro que você viu com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, o carneiro é a Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Aí muita gente vai dizer, não é a Grécia, porque Alexandre é macedônico, não é grego. Ai, gente, naquela época a Macedônia, embora fosse outro país, era um país de cultura grega. Englobou a Grécia, dominou a Grécia, tinha os mesmos deuses da Grécia, tinha a mesma cultura da Grécia. Então, tanto faz se era uma tribo irmã, estamos falando de gregos, tá? Não importa que tecnicamente aqui Alexandre fosse macedônico. O exército inteiro dele era composto de gregos. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, da Grécia, mas não com a força dele. Nunca mais houve uma união grega. Uma vez Alexandre morrendo, o império se dividiu em 4, até que Roma conquistou todos eles. No fim do seu reinado, ou seja, quando esses 4 reis perdessem a sua força, quando acabarem os prevaricadores, já foram ao dicionário procurar o que significa prevaricação? Prevaricação é alguém que deixa de cumprir sua função. É um funcionário público que não faz sua função, o que devia fazer. E o que esses reis deviam fazer? Fazer a justiça, fazer a lei, entendeu? Combater o mal, combater a injustiça, tá? Esses reis procuraram ficar brigando uns com os outros de forma, inclusive, desonesta pelo poder. Então vai se levantar um rei feroz de semblante, que vai ser entendido em adivinhações. Meu Deus! Adivinhações. Quem é entendido em adivinhações, senão a prostituta de Apocalipse, que tem no seu nome Babilônia, mãe dos mistérios? Esse rei pratica feitiçaria. Esse rei, o que é feitiçaria? Vocês fazem ideia do que é feitiçaria? Além de falar palavras mágicas, é um rei que promove necromancia, ou seja, contato com os mortos. Isso é chamado de feitiçaria na Bíblia. Então, é um rei que cultua a morte, o contato com os mortos, a intercessão pelos mortos, entendeu? Tudo nele remete à feitiçaria, necromancia,
contato com os mortos, artes mágicas, ele fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Antíoco Epifânio não destruiu o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração vai se engrandecer, vai destruir a muitos que vivem em segurança, vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. Muita gente pensa que anticristo é alguém que vai se levantar literalmente contra Jesus, mas deixa eu dar um pouquinho de aula de grego. Não sou entendido em grego, tá? Mas a gente acaba aprendendo uma coisa ou outra, ainda mais quando a gente estuda a parte científica, porque todo o idioma científico é baseado em latim e grego. Anti, tá? É um prefixo grego que significa não necessariamente contra, mas às vezes no lugar de. Então você tem o antídoto. O antídoto, ele funciona da seguinte forma: ele se põe no lugar do veneno. Nem sempre ele neutraliza o veneno. Às vezes ele vai na célula e ocupa o lugar, o receptor celular que o veneno age, dando um chega para lá no veneno, ou seja, ele se coloca no lugar do veneno. Então, não necessariamente anticristo é alguém que se opõe contra Cristo, mas sim alguém que se coloca no lugar de Cristo. Quem é que tem se colocado no lugar de Cristo como o que está no lugar de Cristo, como o que intercede no lugar de Cristo nesse mundo? Entende? Então, esse ser, ele se coloca, se levanta contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ou seja, aquela pedra que é o próprio Deus, lançada sem mão, ou seja, sem poder humano, esse príncipe não vai ser quebrado, esse rei não vai ser quebrado por nenhum outro poder humano. Deus vai quebrá-lo. Ele vai persistir até o fim do mundo. Não vai ter outro império que substitua o império, o poder do anticristo. Sem mão, ou seja, pelo poder divino, não por outro reino que vai substituir o reino do anticristo. Vocês entendem agora por que eu digo que a China não vai dominar o mundo? Entendem? Porque o anticristo não vai vir por mão humana. E não vai ser quebrado por mão humana. A visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Mas você, Daniel, cerra, ou seja, fecha a interpretação dessa visão. Essa visão está fechada. Ninguém conseguiria entender ela antes do fim do mundo, porque se refere a dias muito distantes. Daniel ficou tão fraco que ele ficou doente. Mas então ele se levantou e foi tratar dos negócios da corte real. E ficou extremamente espantado acerca da visão, porque não havia quem entendesse ela. Daniel saiu do capítulo 7 para o capítulo 8 mais confuso ainda. Lembra que eu disse que ele estava preocupado porque os anos de cativeiro estavam para acabar? Mas viria esse rei que destruiria o povo dos santos por muito tempo, e Daniel disse, mas o cativeiro está para acabar. E agora vem Daniel capítulo 8, onde é dito quanto tempo esse rei vai destruir o povo dos santos. Esse rei dominaria 2.300 anos. Agora Daniel ficou louco. Se o cativeiro estava para acabar em 70 anos, como é que o sacrifício do santuário só vai ser restituído daqui a 2.300 anos? Socorro, Deus. Por isso que ele ficou doente. Ele não entendeu que a visão se referia a tempos posteriores. Daniel perdeu o fio da meada, que sim, os judeus, o castigo dos 70 anos acabaria, que Babilônia seria subvertida, que os persas entrariam na jogada, devolveriam os judeus para a Palestina, o santuário seria reconstruído, mas então um rei vindo do quarto animal da terra, esse rei dominaria. Tá? Eu tive muita dificuldade de entender aqui o porquê
que o tempo se acelerou. Afinal de contas, em Daniel 2, em Daniel 7, é explicado direitinho que o chifre pequeno vem dos romanos. Mas em Daniel capítulo 8, uma leitura superficial e desatenta faz parecer que o chifre pequeno vem da Grécia. Só que se vocês prestaram atenção no que eu falei, e eu vou voltar lá atrás, é de um dos 4 pontos do céu, um dos 4 pontos cardinais, que é aqueles que a gente aprende na escola, norte, sul, leste, oeste. De um desses pontos viria o anticristo. Agora, o porquê que é pulado a parte romana que faz essa confusão? Porque, literalmente, o que se quer explicar aqui é que o anticristo tiraria o sacrifício. Por isso os animais, carneiro e bode, são utilizados, porque o tema do sacrifício é o que está em questão aqui, não a sucessão de reinos. E por que é explicado com tantos detalhes Pérsia e Grécia, mas não o Império Romano? Porque o que Daniel não entendeu estava aqui explicado, subentendido aqui, que os judeus voltariam para o seu lugar, sim, e viveriam em paz durante os reinos persa e grego. Então é por isso que tanta atenção é dada aos persas e os gregos aqui. Os judeus viveriam em paz, mas seria depois dos persas e dos gregos que o sacrifício seria tirado, o sacrifício contínuo, aquele sacrifício da manhã e da tarde. Só depois dos persas e dos gregos. Entende por que tanto foco aqui em cima da Grécia, da Pérsia inicialmente, depois da Grécia? Os judeus viveriam em paz, eles praticariam o sacrifício e esperariam pelo Messias durante os impérios persa e grego. Mas depois dos impérios persa e grego, aí sim, o anticristo reinaria e tiraria o sacrifício, se atreveria contra o próprio Messias. Ele se colocaria contra. Mas então, 2.300 anos adiante, perto dos nossos dias, o sacrifício o templo seria purificado, melhor dizendo. Essa é a mensagem de Daniel 8. E aí, em Daniel 9, a explicação de como esse sacrifício vai ser tirado vai ser dada, e a explicação e o tempo do nascimento do Messias vai ser dado. Se Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora da sua segunda vinda, o dia e a hora da primeira vinda foram marcados. Eu mal posso esperar para explicar para vocês. Espero que vocês estejam ansiosos por saber o dia e a hora da primeira vinda de Cristo e por que os judeus apóstatas odeiam tanto Daniel 9. Deus abençoe a todos.